É sempre bom estarmos juntos para compartilhar do estudo da Palavra de Deus através do manual da lição da Escola Sabatina. A lição, o estudo diário da lição nos leva ao estudo da Bíblia. Portanto, te convido a você estudar a Bíblia, a procurar neste momento que nós vivemos tão solene para a humanidade, a nos edificarmos na rocha que é Cristo, através do estudo diário da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. A nossa lição continua falando das exortações de Paulo aos Efésios, mas para nós também, neste momento que vivemos, serve muito para o nosso crescimento, porque o que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. E a carta aos Efésios vem trazendo para nós nesta semana o tema maridos e esposas juntos na cruz. Como é bom marido e mulher servirem ao Senhor, porque a cruz nos une. A cruz é o nosso ponto central. E o verso da lição está em Efésios 5, versos 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo vem tratando nesta carta aos Efésios sobre a unidade, porque o plano central divino é unir todas as coisas em Cristo Jesus. A unidade só é possível na pessoa de Jesus, porque Cristo na cruz, ele uniu nós, seres humanos, ao nosso Deus e nos uniu uns aos outros. E nesta semana, Paulo vem tratando sobre a família. A família é projeto divino. A família, ela deve estar envolvida com Cristo. Ela tem que estar colocada junto à cruz. E Paulo vem falando para nós, ao longo desta carta de Efésios, e principalmente no capítulo 5, que a unidade, ela é fortalecida na pessoa de Cristo, e essa unidade só é possível por conta do Espírito Santo também de Deus. E Paulo nos vem falando da importância de nós, no capítulo 5, verso 21, de nós nos sujeitarmos uns aos outros. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, em decorrência do enchimento do Espírito Santo em nossa vida, os nossos relacionamentos, tanto na igreja quanto na família, não serão relacionamentos dominantes. Não serão relacionamentos que manipulem um ao outro, que controlem as pessoas, de maneira nenhuma. E Paulo, na lição de segunda, vem falando sobre conselhos para esposas cristãs. O que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeterem uns aos outros? Como foi dito aqui, como resultados do enchimento do Espírito, nós vamos, como cristãos, nos relacionar uns com os outros de maneira edificante. Quando nós estamos no Senhor, os nossos relacionamentos sempre serão para promover a edificação do outro. Devemos nos submeter uns aos outros, como a Cristo, sendo servos. E aqui Paulo traz o conceito de submissão dentro do plano divino, resultante do enchimento do Espírito. E aqui no verso 22, ele ainda fala que as esposas devem se sujeitar ao marido como ao Senhor. Como entender esse verso? Já explicamos que quando estamos em Cristo, esta relação não deve ser uma relação dominante, mas de submissão. E as esposas são crentes que devem honrar Cristo acima dos maridos. O foco da submissão aqui é Cristo. Cristo é o verdadeiro foco e mais elevado da submissão. Cristo aqui na carta de Efésios, ele é identificado como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós aprendemos que nós somos corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo. E por analogia aqui, Paulo diz que o marido é o cabeça da esposa, sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. Nós vamos trazer aqui algumas orientações, ou seja, melhor dizendo, conceitos que vão nos ajudar a entender este tema da submissão quando se fala de esposa e esposo. A linguagem de submissão e amor
referindo-se às relações entre homem e mulher, tem causado debates, atraindo até críticas para o cristianismo. Essas reações estão baseadas na compreensão equivocada da mensagem. Vários pontos podem nos ajudar a entender melhor essa passagem de submissão da esposa ao marido. As atitudes do marido e da esposa vêm do contexto de submissão de um ao outro, como resultados de serem cheios do Espírito Santo. Um vai se submeter ao outro porque ambos estão cheios do Espírito. De uma vida de submissão a Deus, a esposa se submete ao marido não como a um chefe, mas como a Cristo, seu salvador e protetor. O significado de submissão é manter o marido em alta consideração, respeitando, considerando, reconhecendo e apreciando seu esposo como protetor e auxiliador. A Bíblia não apresenta nenhum fundamento para a ideia de considerar a esposa inferior ao marido e, portanto, em sujeição a ele como a um superior. A Bíblia nos diz que nós devemos considerar um ao outro superior a nós mesmos. O cristianismo proclama a igualdade de dignidade de homem e de mulher em Cristo Jesus. Porque Cristo nos comprou, nos resgatou. Temos valor para Deus, tanto o homem quanto a mulher são valorados. Nós temos valores para Cristo. Então, nenhum é melhor do que o outro. Nenhum é superior. Nós, diante da cruz de Cristo, nós somos iguais. Portanto, se há maridos grosseiros, maridos ríspidos, maridos que são autoritários, manipuladores, controladores, são maridos que não conhecem a Cristo. São maridos que não são cheios do Espírito Santo. São homens que não conhecem a Deus. Os maridos, por sua vez, devem se lembrar de que as mulheres percebem o amor em termos de cuidado e proteção. Marido, cuide da sua esposa. Ame a sua esposa, não só com palavras, mas com atitudes também. O amor do marido é como o amor sacrificial do Senhor pela igreja. Cristo não se sacrificou pela igreja? Cristo fez tudo pela igreja? Assim também, nesta metáfora, o esposo deve fazer tudo pelo bem-estar da esposa e vice-versa também. Paulo ensina o homem a ter atitude de humildade, apreço e amor pela esposa e também, assim, a esposa para com o marido. É verdade que Paulo comparou a submissão da esposa com a submissão da igreja e o amor do marido com o amor de Cristo. Essa comparação se refere às atitudes e formas de se submeter um ao outro e de expressar o amor. Paulo ainda exalta o amor conjugal ao nível mais alto, pois vê no lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. E a lição de segunda-feira, a igreja como a noiva de Cristo. Paulo traz no conceito de Efésios 5 a igreja como noiva de Cristo. E nós devemos entender este conceito de duas maneiras. Primeiro, Efésios 5, 27, de 25 a 27, que nós lemos, que maridos, que cada um ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, Cristo purificou, santificou para receber para ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, né? E a lição traz uma comparação com Ezequiel 16, de 1 a 14. Eu vou ler alguns pontos aqui de Ezequiel 16, que diz assim, que quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, se refere a Jerusalém, né? Não foi cortado o teu umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer algumas destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu junto de ti, vi a revolver-te no sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade. Te cobri de seda.
Também te adornei com enfeites e te pus braceletes. Assim fostes ornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino. Esta linguagem é simbólica. É uma linguagem simbólica, mas que nos ensina muito. Deus revelou o estado de Jerusalém comparada com uma noiva adúltera. Ezequiel traz uma narrativa histórica lembrando o passado de Jerusalém. Cristo teve piedade de Jerusalém. Cristo resgatou, Cristo amou e resgatou Jerusalém. Cristo higienizou Jerusalém dos seus pecados e cobriu a sua nudez espiritual. Cristo fez uma aliança com ela e lhe deu vestes novas. Tudo isso a gente entende também conosco. Nós estávamos desgarrados, separados de Cristo. Cristo nos comprou, Cristo nos amou primeiro, nos comprou, nos deu vestes novas, nós temos aprendido na lição. Ele nos cobriu a nudez espiritual, porque nós éramos rebeldes, nós vivíamos como pessoas condenadas à ira de Deus. E nós aprendemos aqui que Paulo, ao trazer essa metáfora do casamento, do matrimônio para a igreja e seu relacionamento com Cristo, Paulo se baseou de modo criativo nos costumes e papéis de um casamento de sua época, em relação à igreja como a noiva. Cristo é o noivo que ama a igreja. Cristo ama tanto a igreja, ama tanto a mim e a você, que se entregou por nós. Cristo é o noivo que entregou a si próprio. No contexto dos antigos casamentos, o noivo comprava a noiva com dote de casamento. E Cristo pagou um preço muito maior. Ele pagou o preço máximo, dando a sua vida pela igreja, por mim e por você. Na encarnação da cruz, Cristo se entregou como dote de casamento. Cristo é o noivo que lava a sua igreja. Ele prepara a sua noiva como parte importante para recebê-la. Cristo é o noivo que nos santifica e nos purifica. Como que Cristo, sendo noivo, nos purifica? Nos santifica através da sua palavra, através do batismo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. São João 17:17. Cristo é o noivo que comunica a palavra da promessa. Estas promessas nós temos aprendido. Que promessas Cristo nos tem feito? Cristo, ele nos deu uma herança. Ele nos deu a herança da vida eterna. E ele também nos fez herança sua. A promessa de que, como herança de Deus, ele nos comprou. Cristo é o noivo que prepara e enfeita a igreja. Cristo não só lava a noiva, ele também prepara e adorna. Cristo tem nos ensinado que nós precisamos estar preparados para o encontro com ele através da nossa comunhão, do estudo diário da palavra, da santificação pela palavra, do crescimento pela palavra. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. O sonho de toda noiva é se casar com o noivo, é consumar este momento. E a lição traz outro conceito de igreja como a noiva de Cristo. E que elementos do casamento antigo Paulo usou para chamar a atenção dos coríntios? Quando acontece esta apresentação? Então, sendo um elemento final, usando um elemento final do casamento antigo em Efésios, Paulo imaginou Jesus apresentando a igreja como a sua noiva. Cristo que é o noivo, nós somos a noiva. E que elementos do casamento antigo Paulo usou para chamar a atenção? Cristo, ele é o noivo e a igreja é a noiva. O sonho de toda noiva é consumar o casamento. Nós, como noiva de Cristo, nós seremos apresentados a Cristo por ocasião da sua volta. Hoje, o tempo que vivemos, como noivas de Cristo, é tempo de estarmos preocupados com as vestes que vamos usar para consumar esse casamento.
E isso implica numa preparação. As noivas, elas se preparam para o casamento. Escolhem os padrinhos, escolhem o vestido, escolhem o banquete, o local. Há toda uma preparação para um casamento. Mas 3 passos precedem o casamento. E a lição nos traz aqui. O apóstolo usou o costume e funções do casamento para destacar o relacionamento de Cristo com a igreja num padrão cronológico. E assim, estes elementos é o noivado, é a preparação e a cerimônia de casamento em si. O noivado, Cristo se entregou pela igreja como dote. Assim noivou com ela. Cristo está noivo de cada um de nós. Ele nos comprou. Ele se entregou por nós. E ele vem nos buscar para consumar o casamento. Há uma preparação para a cerimônia de casamento. As atenções do noivo continuam em seus esforços para santificar e purificar a noiva. O noivo espera a melhor noiva. Ela preparada de maneira gloriosa para que ele se encontre com ela. A cerimônia de casamento em si, ela acontecerá entre nós e Cristo, por ocasião da sua vinda. E diante dos acontecimentos que nós vivemos na história deste mundo hoje, diante do retrato dessa sociedade em que vivemos, um mundo em conflitos, em guerras, em um mundo conturbado, sinaliza que este casamento está para acontecer. Que Jesus, o noivo, está vindo buscar a sua noiva, a igreja, eu e você. E diante desta expectativa nossa de nos casarmos com Cristo através dessa cerimônia em que Ele vem nos buscar, como está o nosso preparo? Como está o meu preparo, o seu preparo individual? Como nós estamos nos preparando para esse encontro, sabendo que o noivo está às portas? É tempo de, como noivas de Cristo, santificarmos e nos purificarmos. O Espírito de Profecia, no livro Vida e Ensino, diz uma citação assim: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto tiver uma nódoa em nosso caráter. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a chuva temporã sobre os discípulos no dia de Pentecoste. A ligação com Cristo envolve a ligação com a sua igreja. A igreja foi organizada para o serviço. Enquanto eu, noiva de Cristo, procurando tirar do meu caráter cada defeito que impeça o selamento de Deus em minha vida, cada defeito que impeça o derramamento da chuva do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso estar numa preparação hoje. E nesta preparação também, enquanto igreja, cumprir a missão de avisar para as pessoas que o noivo está chegando. A noiva hoje, além de se preparar pessoalmente, ela precisa preparar outras pessoas para encontrarem com o noivo. Jesus está voltando. A lição de quarta-feira vem com um conselho: ame sua esposa como a si mesmo. Efésios 28-30 diz para o esposo amar a sua esposa como a Cristo ama a sua igreja. Que novo argumento Paulo usou para encorajar maridos a praticar o amor terno para com suas esposas? O esposo deve amar a sua esposa como a si mesmo. Ora, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Em vez disso, cuida dele e o trata bem. Paulo se dirigiu aos maridos que, seguindo os padrões frequentes da época, podiam escolher odiar ou amar seu próprio corpo. No contexto de quando Paulo escreveu aos Efésios, o contexto era de que os maridos, eles tinham liberdade para maltratar as suas esposas, para bater nelas, e isso legitimado. A lei lhes garantia esse direito. Hoje, na nossa sociedade, muitos maridos também acham que estão legitimados para agirem assim, maltratando as suas esposas. No meio cristãos,
infelizmente, no meio cristão, existem esposos tiranos que maltratam as suas esposas com agressões físicas e verbais. Precisam ouvir os conselhos de Paulo. Mas nesta sociedade que nós vivemos também hoje, é comum as esposas agirem também assim, com tirania, contra os esposos. Nós devemos lembrar que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo comprou cada um de nós. Como Deus vê um esposo tirano ou uma esposa perversa? Será que Deus fica feliz? Cristo, que se entregou por cada um de nós, fica feliz com relacionamentos assim? De maneira nenhuma. Nós ferimos a Cristo quando maltratamos uns aos outros. Nós criamos feridas emocionais e muitas vezes nós somos pedras, casais que maltratam as suas esposas, homens que maltratam as suas esposas, eles são pedras de tropeço na vida espiritual da sua esposa, dos seus familiares e de quem vê estas cenas. Nós devemos cuidar que nós estamos nos preparando como noiva para encontrarmos com o noivo. E nesta preparação envolve a preparação de outras pessoas, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos. E se você é um marido ou uma esposa tirana, volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo, porque ainda é tempo. É tempo ainda. Em Efésios 5, de 25 a 27, Paulo detalhou o maior exemplo de amor. O amor de Cristo pela igreja é um modelo muito diferente dos exemplos da época. Paulo desafiou os maridos a se afastar das práticas de seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo. Se você hoje, marido ou esposa, também tem essa prática, ouça o conselho de Paulo, se afaste delas e procure estar à altura do amor de Cristo, porque o apóstolo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos por suas esposas, o amor próprio. Quem ama a si mesmo não vai se mutilar, só se tiver alguma doença. Quem ama a si próprio não vai maltratar. Então, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Pelo menos se você está saudável. O marido não fere a si mesmo, nem bate em seu próprio corpo. Em vez disso, o alimenta e cuida dele. O nosso exemplo é Cristo. Cristo nos ama. Cristo cuida das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Assim nós devemos agir em nossos relacionamentos. Esposo ame a sua esposa. Esposa também ame o seu esposo. Uns cuidando dos outros. Uns edificando uns aos outros. Apoiando mutuamente. Amando mutuamente. Porque nós somos, como a lição de quinta diz, uma só carne. Nós somos uma só carne, que é o modelo para o casamento. Baseado em Gênesis 2, de 15 a 25, o que ocorre na história antes da declaração de que o marido e a mulher são uma só carne? Primeiro, Adão recebeu a responsabilidade de cuidar. Quando Deus criou Adão, o homem, ele já tinha criado todas as coisas. E aí Deus incumbiu Adão de dar nomes aos animais e cuidar do jardim. A mulher foi criada a partir da costela de Adão para que o homem não ficasse sozinho. Deus estabeleceu o casamento em que homem e mulher devem ser uma só carne. No plano divino, homem e mulher, matrimônio, casamento, família. E trago um comentário aqui interessante de que o casamento ele é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, uma unidade indivisível, uma unidade interligada sexualmente, emocionalmente e espiritualmente. Devemos estar bem emocionalmente e espiritualmente para vivermos uma sexualidade plena nos moldes do plano divino. Um relacionamento pautado na união e não na sujeição, não no controle, não no domínio. O casamento cristão deve ser compreendido à luz do relacionamento de Cristo com a igreja.
Cristo nos amou e se entregou por nós. Deus instituiu o casamento por vários motivos. Dentre outras coisas, o casamento tem propósito emocional. Gênesis 2,18. Jesus deseja ver casamentos e famílias felizes. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O casamento tem propósito físico. O sexo faz parte do plano divino para a felicidade do casal. O casamento tem propósito espiritual. De todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se em ações. Há lares em que Deus é adorado, em que Deus reina, e onde Deus reina, existe amor. Desses lares, as orações de manhã e da tarde sobem a Deus como incenso suave, e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. O casamento também tem propósito social. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. É interessante notar que o homem não estava literalmente sozinho no Jardim do Éden. Havia animais, havia cachorro, gatos, cavalos, um monte de animais. O próprio Deus também vinha na viração do dia para estar com Adão. O próprio Deus viu a necessidade de Adão, mas estes relacionamentos não eram suficientes para suprir desejos profundos de um relacionamento de companheirismo. O homem precisava de alguém semelhante a ele para poder cumprir a ordem de Deus de cuidar do jardim. Não era bom que Adão estivesse sozinho realizando estas tarefas, sem um auxílio. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Por isso Deus deu ao homem alguém que fazia parte dele para desfrutar da intimidade e comunhão com ele, assim satisfazendo seus desejos mais profundos e permitindo que os dois refletissem a glória de Deus através do trabalho. O ato sexual é a consumação de satisfação e do prazer deste relacionamento, desta comunhão. O sexo tem o seu lugar no matrimônio, mas não ocupa todo lugar. Devemos louvar a Deus pela sua sabedoria e bondade em criar a sexualidade e, na sua dependência, manter o equilíbrio para desfrutarmos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Vamos louvar ao Criador e não a sua criatura, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você está passando por alguma dificuldade nos seus relacionamentos, conjugal, familiar, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Se aproxime da cruz. Ela continua unindo o ser humano a Deus e unindo os seres humanos uns aos outros. Como noiva de Cristo, vamos nos preparando com os trajes corretos, porque o noivo está vindo. O noivo está vindo. Ele vem nos buscar. E ele vai nos apresentar a si mesmo. Sejamos as noivas mais belas para o noivo que é Cristo, para o noivo que se sacrificou por nós, para o noivo que está com tudo preparado para buscar a sua noiva, para viver a eternidade com ela, que somos nós. Como estamos vivendo? Hoje é tempo de preparo. Procuremos as melhores vestes, procuremos submeter-nos a Cristo, procuremos tirar do nosso caráter, não por nós mesmos, mas pela santificação da palavra de Deus, toda a noda do pecado, para que as nossas vestes estejam limpas, resplandecentes, dignas de um lindo cortejo, dignas de uma vida eterna, porque Jesus vem e não demora. Que o Senhor nos abençoe. Amém.